Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Filosofia Christi. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, né? Não vai ser um vídeo roteirizado, e sim um react ao um vídeo recém-lançado do canal A Filosofia Explica, do Felício Molinari. Ele gravou um vídeo intitulado Por que a filosofia parou de tentar provar Deus? Onde eu discordo bastante da posição apresentada por ele no vídeo, e eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos sobre esse problema. Então, de antemão, eu gostaria de fazer alguns adendos, que é o seguinte: eu sei que no YouTube vocês estão acostumados a ver vídeos de pessoas discordando umas das outras, onde aquele que discorda do seu oponente, ele discorda porque pensa ou argumenta ou é apenas frases retóricas onde eles buscam acusar os seus oponentes de desonestidade, ou ser mau caráter, ou mentiroso. Então, não é esse tipo de método que meu canal, não é esse tipo de método que eu particularmente sigo, né, ao tentar discordar dos meus colegas e de outras figuras aí no YouTube, e de outros acadêmicos, na verdade. Então, o Felício Molinari era um doutor em filosofia, né, possui estudo em filosofia, e tem um canal muito relevante de filosofia no YouTube. Então, não é o meu objetivo dizer que ele é mau caráter, nem nada. Então, eu só vou apresentar uma discordância dele. E, inclusive, é bom ressaltar porque sempre quando eu converso com meus colegas, eu faço questão de enfatizar que existem autores, existem filósofos que eu não concordo, mas que ainda assim eles são bons autores, né? Então, você não precisa ser desonesto para não estar correto em algumas coisas. Às vezes você está de forma bem honesta e clara defendendo uma posição que no fim das contas pode estar errada. Então, eu carrego essa postura, eu carregarei inclusive nesse react a mesma coisa em relação ao Felício Molinari, porque ele é uma figura relevante assim, no quesito de propagação da filosofia no Brasil, e minha discordância dele não é no âmbito de que ele é desonesto ou coisa parecida. Então, só é meramente uma discordância filosófica e intelectual. Então, vou cortar aqui a imagem para que apareça o vídeo para vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer o seguinte adendo. Eu assisti o vídeo dele e fiz um comentário no vídeo. Comentei o seguinte: não concordo com essa posição, Felício. Você já deu uma olhada na Revolução Filosófica de 1960 com Plantinga? Dê uma lida no artigo The Metaphilosophy of Naturalism de Quentin Smith. Acho que essas coisas são bem diferentes do que a descrita no vídeo. Ou seja, o William Lane Craig e o Quentin Smith, nesse artigo, né, a metafilosofia do naturalismo, apresenta que, embora a filosofia de fato ela por um tempo foi secularizada, houve uma dessecularização da filosofia durante o período da década de 60, onde os assuntos como a existência de Deus, a racionalidade da crença religiosa, problemas metafísicos clássicos voltaram à tona. A filosofia cristã ressurgiu e os assuntos da existência de Deus se tornaram pertinentes novamente. Mas qual foi a resposta do Felício? Ele botou PS, mas reitero, a filosofia dele é interessante dentro de uma perspectiva, a saber, a cristã. Então ele pôs outro comentário assim: Plantinga, com todo respeito, só é levado a sério dentro da perspectiva da filosofia cristã. O argumento de Plantinga de que a evolução não guiada torna nossas faculdades cognitivas não confiáveis, levando ao ceticismo, é fortemente rejeitado por filósofos da ciência e naturalista. O conceito de sensus divinitatis
senso da divindade, por exemplo, é uma manobra ad hoc e infalsificável. Aí ele colocou, não falsificável em termos popperianos, para proteger o teísmo de refutações empíricas. Então eu respondi, elaborei aqui uma resposta breve para esse comentário dele, onde eu pus assim: obrigado pela resposta, Felício, mas ainda não concordo com essa perspectiva. Plantinga é um filósofo muito respeitado, inclusive entre ateus. Por isso existem muitas obras dedicadas a comentar e discutir o seu trabalho. Quanto ao argumento evolucionista contra o naturalismo, né, é um argumento que tem disponível em português nesse livro aqui, Ciência, Religião e Naturalismo, aonde está o conflito, onde no último capítulo Plantinga vai apresentar esse argumento contra o naturalismo. Então, pois assim, parece-me evidente que os naturalistas irão rejeitá-lo. Parece-me evidente que os naturalistas irão rejeitá-lo. Isto é semelhante a dizer que argumentos contra a existência de Deus não são aceitos por teístas. Uma observação verdadeira, mas relativamente trivial. Ou seja, dizer que o argumento de Plantinga contra o naturalismo dizer que esse argumento não é relevante porque ele é rejeitado por naturalistas e filósofos da ciência. Aliás, esses filósofos da ciência que rejeitam são precisamente naturalistas. Então, dizer que meus oponentes não concordam comigo não é uma crítica válida para desaprovar para desaprovar o meu argumento. Então, é óbvio que meus opositores não vão concordar comigo. É como se eu dissesse assim: a teoria da correspondência da verdade não é uma boa teoria porque aqueles que discordam dela não concordam. Eu não vejo isso como um bom ponto de crítica. Enfim, no segundo parágrafo do meu comentário, eu coloquei assim: sobre os sensus divinitatis, não penso que se trate de uma manobra ad hoc. O objetivo de Plantinga não é demonstrar que seu modelo é verdadeiro, mas apenas que ele é epistemicamente possível. Trata-se de uma tese muito mais modesta, mostrar um cenário epistemicamente plausível na qual um indivíduo possa adquirir conhecimento de Deus de modo básico. Se vocês estiverem ouvindo uma serra elétrica, é porque estão fazendo a construção aqui perto da minha casa e começaram isso logo na hora que eu estou gravando o React. Então, não tenho muito o que fazer. Mas enfim, essa parte do sensus divinitatis é apresentada pelo Plantinga nesse livro aqui, Crença Cristã Avalizada, que vocês podem adquirir, tem em português e tal, que é o livro onde o Plantinga apresenta essa perspectiva da chamada epistemologia reformada. Continuando, além disso, considero pouco relevante afirmar que a hipótese de Plantinga é infalsificável. A falseabilidade foi proposta como um critério de demarcação para hipóteses científicas, não para discussões epistemológicas ou filosóficas, que operam em um nível distinto de análise. Se alguém sustentar que a falseabilidade também deve ser aplicada a teses epistemológicas em geral, então o próprio critério parece enfrentar dificuldades, pois ele mesmo não é empiricamente falsificável. Nesse sentido, a exigência se torna autorrefutável, ou seja, dizer que a hipótese do Plantinga não é falsificável é irrelevante para o argumento dele, porque ele só está propondo um modelo epistemicamente possível para demonstrar que existe um cenário na qual as pessoas podem adquirir a crença em Deus de forma básica e ela ser racional. Ou seja, você adquire a crença em Deus de forma racional sem precisar fundamentar essa crença em outras crenças anteriores, né? Por isso que ela é chamada de crença básica. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui rápida. Rápida não, porque o vídeo é um pouquinho longo. Mas no vídeo do Felício Molinari, e depois eu vou fazer alguns comentários, né? Então, ele começou aqui falando que no início da sua graduação de filosofia, ele gostou e se interessou pelo argumento ontológico do Santo Anselmo. Então, fez algumas pesquisas sobre esse argumento e depois
ele se interessou nesse argumento precisamente porque ele não sabia como refutá-lo, mas depois acabou se desiludindo. Então, vamos aqui assistir o vídeo dele. Opa. Enfim, e fiquei encantado. Só que aquilo foi me desgastando, porque a galera era a questão que eu queria estudar. Eu me interessava pelos elementos lógicos, não religiosos do argumento. Né? A beleza lógica do argumento é que me encantava. E aí eu fui ali enterrando a cabeça naquilo. Passa-se um período e eu leio outro autor. Um autor que na sua obra Crítica da Razão Pura, vai fazer num dos seus capítulos uma crítica ao argumento de Santo Anselmo. Aqui eu preciso parar e te explicar uma coisa. Mas, Felício, você está falando da sua vida e a gente está querendo falar de Deus. É importante dizer, e agora aqui vamos para uma rápida aula, que Deus foi um problema filosófico durante a Idade Média no seguinte sentido. Durante a Idade Média, Deus era um problema em que sentido? Em certo sentido, durante um pequeno período da Idade Média, a gente pode dizer ali que durante o início da patrística, provar a existência de Deus, em certo sentido, era necessário, né? Em certo sentido, para os céticos, mas depois deixou de ser. Então, provar a existência era muito mais um exercício do que uma necessidade. Porque o grande problema medieval era conciliar fé e razão. Né? Conciliar fé e razão era o grande problema. Provar a existência de Deus nunca foi um grande problema medieval. Então, provar nunca foi um grande problema para a filosofia medieval. Embora nós tenhamos as provas da existência de Deus ao longo da antiguidade e do período medieval, essas provas, inclusive, que foram juntadas, né, coletadas e organizadas por São Tomás de Aquino nas 5 vias tomísticas, muito famosas, por sinal, que ele vai juntar uma prova do Aristóteles, enfim, de vários filósofos, né, o primeiro motor, a prova teleológica, a prova do Santo Anselmo, enfim, as 5 mais tradicionais eles juntam e fazem as 5 vias. Mas, enfim. Imagine being able to... Começou uma propaganda, mas eu vou aproveitar esse gancho. Deixa eu só pular essa propaganda. É que ainda não é o ponto do vídeo, né, que eu quero comentar. Mas só rapidamente, né, mas que as 5 vias de Tomás de Aquino não são um compilado de argumentos, dos argumentos que existiam na época para a existência de Deus. O modo do Tomás de Aquino de tentar provar a existência de Deus é um modo original dele, né? Então, existem semelhanças, é óbvio, com a perspectiva do Aristóteles. E a respeito do argumento do Anselmo, o argumento ontológico do Anselmo, o Tomás de Aquino rejeitava o argumento do Anselmo. Então, é claro que você pode ter alguma semelhança com o argumento, ou você pode sim ter, e tem de fato, a semelhança do argumento do Tomás de Aquino com o argumento do motor imóvel do Aristóteles, mas eles não são a mesma coisa. Então, não é o ponto ainda, só estou falando isso, mas não é o ponto do vídeo, né? Vamos lá. Mas fato é que provar a existência nunca foi um grande problema para os medievais, porque eles já partiam do pressuposto de que Deus existe. O problema seria como é esse Deus, se Deus ele é bom, né? Se é um Deus, se existem mais deuses, se a fé é maior do que a razão, ou a razão é maior que a fé, ou se as duas são necessárias. Esses eram os problemas, mas que Deus existe não era um problema. E aí vem a modernidade. Na modernidade, Kant escreve esta obra, e vale lembrar que antes de Kant, René Descartes, filósofo francês, pai da filosofia moderna, também faz uma prova da existência de Deus, um argumento ontológico baseado no Santo Anselmo, inclusive. Mas o Kant vai acabar com essa festa e vai falar, olha, vai falar a verdade? Não existe possibilidade de se provar a existência de Deus, porque para provar a existência de Deus, você precisa da experiência.
Assim como você prova, para provar um sorvete, você precisa lamber, né, experimentar, experienciar. Você precisa da prova de Deus, você precisa provar, experimentar Deus, e isso é impossível porque Deus, pelo menos o Deus cristão aqui entendido, é um elemento metafísico, está além da física, né, suprassensível, para além da experiência. Então, por ter um elemento além do sensível, suprassensível, você não consegue experimentar, provar. Por isso seria um contrassenso, né? Bom, fazendo um comentário breve aqui, Descartes, de fato, nas suas meditações metafísicas, busca assim apresentar um argumento ontológico a favor da existência de Deus. No entanto, outros pensadores também, né, como o Leibniz apresentou argumentos para a existência de Deus, o Locke também formulou um argumento cosmológico a favor da existência de Deus. Mas qual é a questão? Falando do Plantinga novamente, né? E eu vou falar várias vezes dele porque o Plantinga, ele é um divisor de águas, né? Foi uma figura na década de 60 que mudou o paradigma da filosofia dentro da filosofia analítica e o modo de trabalhar a existência de Deus. Então, qual é a questão? O Plantinga diz que não é um fato da vida intelectual ter de concordar com Kant. Kant é certamente um grande filósofo. Mas isso não significa que ele está certo e não existe nenhuma razão privilegiada para ter de concordar com ele. Então, o Plantinga concorda que se o Kant estiver certo em sua crítica da razão pura, então, de fato, a teologia, o discurso racional sobre Deus, ele está impossibilitado. Então, por isso que nessa obra que eu havia mostrado antes, né, que é a crença cristã avalizada, o Plantinga lida com o Kant em seu primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo dessa obra, o Plantinga vai, aqui, só para mostrar, o Plantinga vai lidar com os argumentos do Kant, da crítica da razão pura. E ele vai mostrar que o Kant não está certo. Mas, claro, é só o Plantinga na contemporaneidade que discorda do Kant? Não. Existe uma série de filósofos. Você poderia selecionar não somente o Kant, não somente o Plantinga, mas o Michael Hillmer, que discorda do Kant. O Maurício Ferraris, que tem um livro dele chamado Goodbye Kant, que objeta o pensamento do kantiano. Pegar um outro, o Lawrence Bonjour, que tem um livro até que em contraposição ao livro do Kant, né? O nome do livro dele se chama Em Defesa da Razão Pura. Então, enfim, uma série de filósofos contemporâneos, né? O William Wollstone e etc. Não vou lembrar agora de cabeça uma lista de todos esses pensadores que não concordam com Kant ou que refutam o Kant. Então, uma série de filósofos não concordam com a perspectiva kantiana sobre a realidade, sobre o discurso racional, sobre a religião, sobre Deus, sobre a existência de Deus e tal. Então, não é um fato da vida intelectual ter de concordar com Kant. Essa citação aqui tá, essa citação que eu estou tentando lembrar está aqui nesse livro. Deixa eu só procurar aqui. Pronto, aqui, achei. Assim, a guisa de conclusão. Não parece que haja uma boa razão, quer em Kant, quer em suas imediações, a favor da conclusão de que os nossos conceitos não se aplicam a Deus, de modo que não possamos pensar acerca dele. Os teólogos de hoje em dia, entre outros contemporâneos nossos, queixam-se às vezes de que os filósofos contemporâneos da religião escrevem como se nunca tivessem lido Kant. Talvez a razão de escreverem desse modo, contudo, não seja porque nunca leram Kant, mas antes porque leram e não se convenceram.
podem não estar convencidos de que Kant tenha efetivamente defendido a tese de que os nossos conceitos não se aplicam a Deus. Alternativamente, podem admitir que Kant a tenha defendido, mas continuam pensando que ele não tinha razão. Afinal, a tese Kant sempre tem razão não é um ponto de partida da vida intelectual. De outro modo, de um ou de outro modo, eles não pensam que Kant nos tenha dado razão para sustentar que não podemos pensar acerca de Deus. Ou seja, eu acho interessante o Felício Molinari citar o Kant, mas a relevância de Kant na filosofia enquanto um pensador que destruiu a metafísica, como alguns colocam, como alguns autores, algumas pessoas gostam de falar. Isso se aplica, ao meu ver, somente na perspectiva continental de filosofia. Na filosofia continental, o espírito de Kant paira sobre ela. E, de fato, dentro da perspectiva continental, não se discute muito, ou não se discute a existência de Deus. Isso é de fato. Mas dentro da tradição analítica, Kant muitas vezes é jogado para fora, eles não se convencem do discurso kantiano, acham inconsistente, refutam constantemente o sistema de Kant e continuam praticando a filosofia. Então, se eu perguntasse, por exemplo, para o Felício Molinari se por exemplo, o dualismo mente e corpo é uma posição defensável, penso que ele diria que não é. Penso que ele diria que essa perspectiva ficou para trás na filosofia, meio que ultrapassada. Bom, isso é verdade na filosofia continental. Na filosofia analítica, isso não é verdade. Então, vários filósofos contemporâneos defendem, sim, ainda hoje, perspectivas dualistas sobre a mente. O J.P. Moreland, posso incluir aí o Alvin Plantinga também, que ele é um dualista, o A.G. Love, tem até um livro dele chamado A Possibilidade da Metafísica, o Michael Hillman, que eu havia citado, que é um ateu e que é um dualista, o Thomas Nagel, que é um ateu e também é um dualista, né? Vocês provavelmente já devem ter conhecido o artigo dele Como Ser um Morcego. Enfim, mas diversas discussões que houve ao longo da história da filosofia não se perderam. É verdade que muitas dessas discussões não existem na filosofia continental, porque a filosofia continental tem um modo próprio de pensar e normalmente eles rejeitam essas discussões metafísicas e epistemológicas que existem na filosofia analítica, né? Então, a ideia de que nós podemos perceber a realidade diretamente, né? Como defendia o Thomas Reid, para um continental isso é um absurdo. Mas para o analítico isso é completamente defensável. Então, novamente citando, o Michael Hillman é um realista direto, o Plantinga é um realista direto, e entre outros pensadores são realistas diretos, ou seja, creem que nós podemos perceber a realidade diretamente e não através de imagens mentais dessas coisas. Então, me parece que o Felício Molinari está confundindo a perspectiva continental, embora ele disse que estudou Wittgenstein. Então, muitos continentais estudam Wittgenstein também. Então, acho que ele estudou Wittgenstein, mas está ainda assim em uma perspectiva muito continental a respeito desses problemas filosóficos. Então, e acaba que ele confunde a filosofia continental com a filosofia em si. Então, é verdade que essas discussões sobre a existência de Deus e a relevância de Kant se encontra mais propriamente na filosofia continental do que na tradição analítica. Na tradição analítica, a discussão sobre a existência de Deus continua. Continuando aqui o vídeo dele. A gente falar numa prova lógica de Deus, não se prova a existência de Deus. E aí ele ainda vai dar uma porrada aqui na crítica da razão pura, dizendo que
a existência não é um predicado, né? A existência não é um predicado. A gente não pode falar que fulano e tal existe, que a existência é um predicativo. Aí aqui a gente entra no ramo da lógica, que eu não vou me alongar, porque senão o vídeo vai ficar longo. E aí, assim, durante a modernidade, essa discussão se Deus existe ou não existe, ela perde um pouco do sentido. E aí vocês vão falar, mas Felício, então a discussão que Deus existe ou não, ela vai para que estrutura? Desde a da filosofia moderna, essa discussão se Deus existe ou não, ela meio que ela vai sendo jogada pro aspecto da fé. Na modernidade, não se discute mais, desde Kant, eu sei que vai ter um monte de gente aqui dando porrada, mas assim, Deus é colocado no âmbito da fé. Não é que Deus não existe. Não é que Deus não existe. Não, a gente não tá falando isso, não confunda. Mas a gente tá falando o quê? Que não se discute se é possível ou não provar que Deus existe. Até... Pronto, isso aqui ele tá certo, né? Então, é só qualificar. O Kant não estava dizendo que Deus não existia, em si que nós não podemos conhecê-lo, né? Então, só retomando aqui a questão do argumento ontológico, que eu peguei o livrinho do Plantinga, Deus, a Liberdade e o Mal, aonde ele trata nos últimos capítulos sobre o argumento ontológico. Para o Plantinga, a prova do Anselmo, ela é de fato, ela não funciona. Para o Plantinga, nesse livro, ela não funciona. Mas o Plantinga acha também que a crítica do Kant ao argumento ontológico ela é irrelevante. Então tem até uma seçãozinha aqui, a irrelevância da objeção de Kant, né? Ou seja, Kant objetou o argumento ontológico, mas isso não significa que ele está certo, entende? Então o Plantinga mostrou que o Kant está errado, embora o argumento do Anselmo não funcione, para o Plantinga a objeção do Kant não funciona. E eu poderia pegar outros defensores contemporâneos do argumento do Anselmo, como o Brian Leftow, que defende o argumento ontológico do Anselmo contra as críticas de Kant, contra as perspectivas de Hume, contra ele cita diretamente vários pensadores e vai objetando eles diretamente. Então, me parece que como eu tinha dito, me parece que a crítica do Felício Molinari é muito continental nessa perspectiva. Então, ela é verdadeira somente na perspectiva continental, mas não é verdade sobre a filosofia em si, porque a discussão de Deus na contemporaneidade continua muito válida. A existência de Deus continua sendo defendida e ateus continuam defendendo que Deus não existe. Então, penso que até os ateus podem fazer coro aqui na minha objeção ao Felício. Gente, porque assim, vem cá, antes de você tacar hate no vídeo. Se a gente prova a existência de Deus, acaba-se a fé. Porque fé é o quê? Fé é acreditar sem ver. Se você prova que Deus existe, você acaba com a fé, né? Por exemplo, eu vou provar pra você que esse celular é um iPhone. Pronto, aqui, é um iPhone. Beleza, você não tem mais fé, você tá vendo que é um iPhone. Então, a fé é acreditar sem ver. Então, se você prova, você acaba com a fé. Então, deixou de ser interessante essa discussão da... Um breve comentário aqui sobre essa questão da fé do Felício Molinari. Então, essa definição de fé que ele propôs me parece que é inadequado. Tipo assim, ninguém defende uma perspectiva assim. A fé, em um sentido cristão, ela significa basicamente o conteúdo das crenças cristãs. Ou seja, fé é a crença nos conteúdos da crença cristã. Por exemplo, que Cristo é Deus, que Ele me salvou, que eu sou pecador, coisas do tipo, que Deus é trino e etc. Então, fé basicamente é acreditar no conteúdo da crença cristã e ter confiança em Cristo. Mas crer sem fé significa crer sem evidências ou coisa parecida, não é uma definição adequada de fé. Me parece uma definição conveniente de fé. Então, novamente, o Plantinga, né, nesse livro aqui, A Crença Cristã Avalizada, possui um capítulo destinado... Um capítulo não, mas
uma parte do seu livro destinado a explicar o que significa fé. Então, aqui. Tá. Opa. A fé. Então, onde ele busca explicar o que significa fé. Que não é essa definição que o Felício Molinari apresentou. Deixa eu ver se eu só encontro aqui a parte onde ele define mais expressamente a fé. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não. Aqui eu tô pegando improvisado. Tá, aqui tem um resumo, né? Ele, segundo o modelo, ou seja, o modelo Aquino Calvino que ele defendeu. Segundo o modelo, consequentemente, a fé é uma crença nas coisas grandiosas do Evangelho que resulta da instigação interna do Espírito Santo. Ou seja, você provar ou deixar de provar, ou seja, você ter argumentos bem-sucedidos a favor da existência de Deus, não anula a fé. Não anula a fé. Então, eu penso também que o Felício não compreendeu muito bem o que significa a fé. Da prova da existência de Deus. Então deixou de ser interessante para quem? Para os religiosos, para os cientistas e para os filósofos e para os lógicos. Ninguém se interessava mais em provar a existência de Deus. Nem os religiosos, nem os lógicos, nem os filósofos. Deus continuou sendo um problema filosófico? Continuou. Mas em que sentido? No sentido de analisar Deus como uma expressão, como o próprio Kant, que era religioso. Kant acreditava em Deus. Mas aí o Kant vai deslocar, por exemplo, Deus como aspecto moral, né? Olha, como Deus funciona no aspecto moral, como Deus funciona para regular a moralidade das pessoas. O Nietzsche também vai fazer, mas o Nietzsche vai ter uma visão negativa. Ó, Deus existe aqui, mas Deus é, entre aspas, ruim. Deus tem um aspecto negativo, influencia negativamente na vida das pessoas. E Kant vai achar que não, que Deus é importante para a vida das pessoas. Enfim, aí Deus vai ser aqui importante moralmente para as pessoas. Deus ajuda a gente a ter uma correção moral, diria Kant. Ainda que ele existiu ou não, é indiferente aqui. E aí o Kant então vai deslocar o eixo aqui da discussão de Deus para o âmbito moral. Beleza. Então veja que a gente começa ali discutindo se Deus existe ou não, em Santo Anselmo, e em Kant a gente começa a discutir a questão da existência como um predicativo lógico. E vai dizer que, olha, não se pode provar a existência de Deus, porque isso é impossível, logicamente falando. A gente começa. Deus deixa de ser um objeto que é possível provar. E a gente começa a discutir lógica e ciência, que fala, olha, não tem como provar que Deus existe, porque Deus não é elemento de prova nenhuma. Isso é pura metafísica, não tem como fazer isso. A metafísica não se sustenta dessa forma. Então, aqui, a gente começa a matar essa metafísica que tenta se manter de pé. Beleza? Então... Só para dar um exemplo que o Plantinga usou, novamente eu tô falando do Plantinga porque ele é um divisor de águas, uma figura que mudou o paradigma da filosofia no século XX. Então, o que acontece? De fato, o Kant ele tenta apresentar essa distinção que nós só podemos conhecer os fenômenos, mas nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas. E uma dessas coisas das quais nós não podemos conhecer é Deus. Então, o Plantinga ele faz uma analogia para mostrar que o Kant é inconsistente da seguinte forma. É que se Deus... se nós não podemos... Uma frase simples, né? Se nós não podemos conhecer... Se nós não podemos falar sobre Deus, nós não podemos falar dele e nem assoviar sobre ele. O que acontece? Quando nós não podemos falar sobre algo, nós não conseguimos sequer selecionar esse algo para dizer dele que nós não podemos conhecê-lo. Por exemplo, existem certas coisas do universo das quais eu não conheço, né? Mas eu não consigo selecionar uma dessas coisas que eu não conheço e dizer que eu não conheço ela. Ou seja, se eu não posso conhecer Deus, eu não poderia selecioná-lo e dizer que não conheço ele. E isso caracteriza uma inconsistência no pensamento kantiano, que ao dizer
ele seleciona Deus e diz que não pode conhecê-lo. Então, é uma inconsistência no pensamento dele. Mas, enfim, vamos continuar. A gente vai jogando a metafísica pro âmbito o quê? Moral. Ó, na moral ali a gente pode falar de metafísica, pode provar, entre aspas, a metafísica, né? Ela se sustenta. Mas aqui no âmbito da ciência, no âmbito da experiência, não. Na experimentação, não tem como provar que Deus existe, porque isso não faz sentido. Beleza? Então Kant faz essa divisão, que é muito bem aceita, por sinal. E muito bem aceita. Mas isso na modernidade, tá? Isso no século XVII, XVIII, né, XIX, ainda que o Nietzsche deu uma porrada ali, que abala um pouco, mas a partir do século XIX, com a porrada de Nietzsche, as coisas começam a mudar. E chega no século XX, Deus aqui, e veja, eu estou falando Deus aqui como objeto filosófico, obviamente, então não se irrite. Deus, que era uma coisa tranquila, passa a ser questionado na modernidade. Era tranquilo no período medieval, era um exercício, lembra? Deus era um exercício, um mero exercício intelectual no período medieval, todo mundo acreditava, mas fizeram ali só um exercício. No período moderno passa a ser questionado e jogado para o âmbito da moral, para o âmbito privado. E a crítica desses sistemas já haviam na época do Kant. É claro que precisa admitir que essa perspectiva kantiana, essa perspectiva da qual não havia uma rejeição da metafísica, se tornou mais dominante, mas somente por um tempo, até a década de 60 e no século 20, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre. Mas veremos. Enfim, na modernidade havia, por exemplo, Thomas Reid, que havia criticado severamente os sistemas baseado nessa divisão entre coisa em si e a ideia da coisa. Mas enfim, vamos continuar. Agora, na contemporaneidade, ele vai ser mais uma vez deslocado. No âmbito da contemporaneidade, do final do 19 até o século 20, até hoje, vamos dizer, de 1900 até hoje, Deus continua sendo um problema filosófico. Mas não é mais, a gente não tenta mais na filosofia provar a existência de Deus. É claro, às vezes um iniciante de filosofia vai se preocupar com isso, alguém que está dando os primeiros passos vai se preocupar com isso, mas alguém que estuda já aprofundadamente filosofia não vai se preocupar se Deus existe ou não e tentar provar a existência de Deus. Não se faz mais isso. Já há uns mais de 100 anos, a filosofia se preocupa com Deus em outros aspectos. Se preocupa com, primeiro, a expressão fenomenológica de Deus. E aí a gente vai ter, por exemplo, William James, que é um dos caras mais legais assim que tem para se estudar. William James tem um texto chamado... Ele é bem famoso pelo seu pragmatismo, né? Os seus ensaios pragmatistas e tal. Mas William James, esse filósofo americano, ele tem um escrito chamado Ensaios sobre a Experiência Religiosa, né? Esse livro, Ensaios sobre a Experiência Religiosa, é bem legal porque ele não está preocupado em provar que Deus existe ou não, em provar se a religião é certa ou não, em provar se a religião faz bem moralmente para o indivíduo ou não, como Nietzsche faz, em fazer uma crítica à religião. O James, ele está interessado em mostrar como a religião impacta no indivíduo, sabe? Por exemplo, eu sou o William James, ele está preocupado em fazer quase que uma fenomenologia da religião. Como que, fenomenologicamente, o indivíduo ele é impactado pelo discurso religioso. Por exemplo, alguém está lá no seu leito de morte, lá na cama de um hospital, e aí vai alguém e ele está lá, por exemplo, ele mesmo rezando um terço. E o William James vai e anota, olha, esse cara, quando ele reza o terço, um jogador, a gente tá falando muito de futebol, cara, um jogador de futebol antes do jogo que reza uma oração, e aí ele consegue, por exemplo, quando ele dá as mãos ali e reza, ele consegue ficar mais tranquilo, né? Cara, o William James, desculpa a expressão, tá cagando se Deus existe ou não, só que ele vai começando a narrar como que as consequências e o que o indivíduo sente. Não é consequência utilitarista, não é isso também não. Mas os impactos fenomenológicos no indivíduo, como que o indivíduo experiencia o fenômeno religioso, tá?
Eu achei ótimo ele citar o William James, inclusive. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Porque... opa, botei dois... Deixa eu só abrir aqui no Google Imagens. Porque o William James... Opa. Esse livrinho aqui... Deixa eu abrir aqui... Cadê? Imagina Nova Guia. Então, esse livrinho aqui, A Ética da Crença, organizado pelo Desério Muxo e traduzido pelo Vitor Guerreiro. O William James pode ser um autor que mostrou essa outra perspectiva. Um autor que deu um tipo de abordagem diferente para a crença religiosa. Mas é exatamente isso. Se o James fez isso, o Plantinga mostrou outra coisa, né? Então, aqui tem esse livro onde contém ensaios do Clifford, do William James e do Alvin Plantinga, onde o Plantinga mostra que é possível que a crença religiosa seja apropriadamente básica, né? Então, tudo bem ele citar o William James, mas o William James... Não existem bons motivos assim para pensar que o William James esteja certo, ou pelo menos assim, não interfere em nada aceitar algumas teses do James em conjunto com a proposta do Plantinga, mas a proposta do Plantinga mostra que sim, e o Plantinga é um filósofo contemporâneo, que mostra que sim, é possível conhecer a Deus de forma básica. Ainda não entrei na questão de se pode provar a existência de Deus. Mas é interessante ver que que ele citou o James, e o James é exatamente o autor que que a perspectiva do Plantinga vai contrastar. Então existe aquele ensaio, aquele livro, A Ética da Crença, que contém esses 3 ensaios desses 3 autores que tratam da crença religiosa. Mas vamos continuar aqui. Muito além de se Deus existe ou não. Então, isso é um primeiro impacto legal, assim, analisar a religião, Deus, fenomenologicamente. Qual é o impacto que Deus tem em mim, né? Em mim. Mas Deus existe ou não? Olha, se existe ou não é outro papo, né? Mas Deus é moralmente correto ou não? Se é correto ou não, é outro papo. Mas olha, Deus em mim, né? O que eu entendo por Deus em mim, eu sinto, experiencio. Eu sinto como fenômeno isso. Toda vez que eu rezo o terço, eu sinto isso. Toda vez que eu entro numa igreja, eu sinto isso. Quando eu vou num velório, eu sinto isso. Então, você começa a descrever a experiência que você sente num fenômeno religioso. É bem interessante. É bem interessante. Até porque os fenômenos religiosos são muito diversos. É só você imaginar, por exemplo, o fenômeno religioso... numa missa católica, né, com um monte de velhinhas rezando o terço, o fenômeno é bem diferente do que se sente do que, por exemplo, no culto evangélico. O fenômeno é bem diferente do que num terreiro de candomblé. O fenômeno é bem diferente. E essa diferença, que fica quase entre uma fenomenologia e uma antropologia, começa aqui a ser bem diferente, assim, interessante. Então, é Deus como uma experiência fenomenológica. Então, Deus começa a ser um objeto de estudo fenomenológico e não passa a ser julgado aqui como existe ou não existe, porque isso deixa de ser uma discussão filosófica interessante. Mas não falamos aqui de Wittgenstein, que é um outro aspecto extremamente relevante, que é Deus como discurso de linguagem. Provar que existe ou não, dizer que é uma experiência religiosa ou não, como impacto ou não, isso tudo só é possível porque Deus, antes disso tudo, é parte de uma linguagem construída, né? Nós temos um discurso religioso, um discurso que nos possibilita falar do sagrado, do indizível, do dizível, do místico, né? De uma experiência linguística. Eu preciso falar até aquilo que alguém que é cristão, ou até mesmo judeu, sabe, do Javé, né? O que eu traduzo por palavras? Esse místico que cai em mim e se transforma em palavras. Como que eu traduzo isso por palavras? Wittgenstein entra aqui com esse poder das linguagens. Como eu traduzo o sentimento em palavra. A minha tese de doutorado exatamente é nesse sentido. Como eu posso traduzir em palavras sensações como saudade?
né? Eu falo, por exemplo, que eu não vou falar que eu senti saudade da minha mãe essa semana, porque eu estava todos os dias com ela, né? Todos os dias no hospital com ela. Mas se ela viesse a falecer, bate na madeira, eu falaria, olha, estou com muita saudade da minha mãe. Por exemplo, meus avós faleceram já há mais de, nossa, sei lá, tem que fazer a conta nos dedos, 20 anos. Estou com saudade dos meus avós. Olha, se eu falo, por exemplo, a palavra preto, você entende que eu tô falando preto. Ah, será que eu tô falando preto, você entende o preto? Né? A gente pode falar, não, mas será que o que eu tô falando preto você entende como preto? Como é? Bom, será que é a mesma coisa? A gente pode apontar para algo. Olha, não, quando eu falo preto, eu tô falando desta cor aqui, ó. E aí a gente tem um elemento de correção externo. Quando eu falo, por exemplo, óculos, você entende a mesma coisa? Ah, não sei. Ó, quando eu falo óculos, eu tô falando deste elemento aqui, que a gente usa para ver. Mas quando eu falo saudade, você entende a mesma coisa que eu? Porque o objeto é interno, a sensação, o sentimento é um objeto interno, é um olhar para dentro. Enfim, com um fenômeno religioso é a mesma coisa. São objetos internos, né? E aí a questão da linguagem é mais complicada. Então, quando a gente tem aqui essa pergunta do Tamagotchi 848, que é Felício, por que você foi de Santo Anselmo e Kant para Wittgenstein? É porque, no fundo, para que a pergunta Deus existe, né, ou é possível provar a existência de Deus, no fundo, o que está tudo na estrutura disso tudo, hoje em 2020, desde 1900, a gente descobriu que, olha, antes de toda essa discussão, existe uma discussão filosófica muito mais fundamental, que é a discussão da linguagem. O que permite a gente fazer filosofia, é a linguagem, né? A linguagem é a discussão filosófica por excelência, né? Já diria Parmênides, né? Tudo é né? Uma discussão antes de tudo linguística, né? Então, enfim, o Wittgenstein ele tem retoma ali as discussões platônicas, embora eu ache o Wittgenstein o maior antiplatônico de todos. É uma discussão bastante elementar. E, enfim, é por isso que a gente vai discutir aquilo que permite o discurso religioso ser possível. Como o discurso religioso como que a gente dá significado às palavras, como as palavras ganham significado. Enfim, eu não entendi, aliás, eu acho que ele não conseguiu apresentar com precisão aqui que relevância tem a filosofia da linguagem nessa perspectiva que ele está defendendo. Claro, eu, particularmente, estudei o Wittgenstein, fiz algumas pesquisas sobre o Wittgenstein e faço hoje ainda uma pesquisa sobre a filosofia da matemática do Wittgenstein. E já li o tratados, as investigações filosóficas e etc, etc. Estudo filosofia da linguagem, né? Então, só que acontece, o Wittgenstein, de fato, ele põe para fora o discurso ético e o discurso religioso para o âmbito do místico, né? Na perspectiva do Wittgenstein, esses discursos, as proposições a respeito desses discursos, elas estão no âmbito místico porque elas não fazem parte do espaço lógico que confere às sentenças a sua significação. Então, o que é que acontece? Isso não significa, novamente, que Wittgenstein esteja certo. É claro que ele fundou a filosofia analítica, fundou não, né? Mas ele é a figura principal, assim, que deu início. Mas se você pegar aquele livro, esse aqui, ó. O nome dele é Uma Breve História da Filosofia Analítica, de Russell R. Rawls. Esse livro aqui, o Stephen Schwartz, ele mostra, se eu não me engano é no capítulo 7, a respeito do renascimento da metafísica, o renascimento do discurso metafísico, ou seja, que não foi perdido na filosofia contemporânea, mas sim renasceu. Então, com a lógica modal, com a metafísica das modalidades. Nesse capítulo também, o Stephen Schwartz mostra como Plantinga foi relevante para essa mudança de paradigma dentro da filosofia. Então,
a análise da linguagem é relevante, muito relevante, fundamental para a filosofia. O Wittgenstein é um filósofo relevante demais, muito relevante. Mas a filosofia analítica, a filosofia da linguagem, não está presa à perspectiva Wittgensteiniana de filosofia. Então, o Wittgenstein é um filósofo relevante, mas ele não é o dono da razão, né? Então, os analíticos prosseguiram com a filosofia da linguagem, fazendo metafísica. Claro, existem filósofos cristãos, inclusive, que são Wittgensteinianos. Com certeza, existe um chamado D.Z. Phillips, que ele diz que o objetivo da filosofia da filosofia da religião é apenas clarificar a linguagem teológica. Né? E existem essas perspectivas. Mas eu não vou dizer que a perspectiva dele é a perspectiva da filosofia. Ou seja, o que o filósofo da linguagem, o filósofo da religião faz é só clarificar a linguagem teológica. Isso não é verdade. O filósofo da religião hoje continua apresentando provas, no sentido assim, argumentos dedutivos a favor da existência de Deus, extremamente sofisticados, né? Então, só para mostrar aqui um livro que faz isso, que é a obra em que mais tem uma exposição de todos esses argumentos. Two Dozen Arguments for God. Que é esse daqui. O Plantinga ele tinha feito um artigo, né, chamado Duas Dúzias de Argumentos ou Mais para a Existência de Deus, e depois fizeram um livro com esses argumentos, né? Então, são argumentos extremamente refinados, com o que mais tem de atual na filosofia, com as técnicas mais atuais. Então, o discurso racional sobre Deus não foi eliminado, principalmente por causa do Plantinga. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, eu selecionei aqui em 1980, a revista Time publicou essa matéria, né? Religião modernizando a defesa de Deus. Aqui em 1980. Opa, deixa eu só fechar isso. No primeiro aqui na primeira parte, né? Aqui em cima, veja o que eles escrevem. Filósofos reformulam as ferramentas da razão para aprimorar os argumentos em favor do teísmo. Aí embaixo, Deus, não foi ele expulso do céu por Marx, banido para o inconsciente por Freud e declarado morto por Nietzsche. Darwin não o expulsou do mundo empírico, bem, não completamente. Numa revolução silenciosa do pensamento e na argumentação que quase ninguém poderia ter previsto há apenas 2 décadas, Deus está a regressar. O mais intrigante é que isto não está a acontecer entre teólogos ou crentes comuns, a maioria dos quais nunca aceitou por um momento que eles tivessem sérios apuros, mas sim nos círculos intelectuais e rigorosos dos filósofos acadêmicos, onde o consenso há muito banira o Todo-Poderoso do discurso produtivo, né? Ou seja, essa revista, né, essa matéria aqui, Modernizando a Defesa de Deus, vai mostrar que não, que a discussão sobre a existência de Deus, principalmente na década de 60 e em diante, voltou à tona, voltou a ser discutida. Então, um outro texto que eu selecionei aqui para mostrar para vocês é o artigo do Quentin Smith, que eu havia comentado lá no vídeo do Felício Molinari. Então, vocês podem achar aí na internet de graça esse artigo, assim em formato HTML. Então, nessa seção aqui, a dessecularização da academia que se desenvolveu nos departamentos de filosofia desde o final da década de 60. Então, ele escreve assim, eu vou ler
e vocês acompanham aí só para vocês verem a profundidade da questão, a gravidade da questão, né? Ele diz assim: na segunda metade do século XX, as universidades e faculdades haviam se secularizado em sua maioria. A posição padrão, se não unânime, em cada área, da física à psicologia, assumia ou envolvia argumentos em favor de uma visão de mundo naturalista. Os departamentos de teologia ou religião visavam compreender o significado e as origens dos escritos religiosos, não desenvolver argumentos contra o naturalismo. Os filósofos analíticos, na corrente principal da filosofia analítica, tratavam o teísmo como uma visão de mundo antirrealista ou não cognitivista, que exigia a realidade não de uma divindade, mas meramente de expressões emotivas ou certas formas de vida, né? A Lebensform. Não vou explicar isso aqui. Mas enfim, nessa época, né, na primeira metade do século XX, até a década de 60, da segunda metade, a filosofia era de fato muito secularizada. Mas algo mudou. Vejamos aqui o outro parágrafo. Isso não quer dizer que nenhum dos acadêmicos das diversas áreas fosse teísta realista em sua vida privada. Mas os teístas realistas, em sua maioria, excluíam o teísmo de suas publicações e ensino, principalmente porque o teísmo, pelo menos em sua vertente realista, era considerado de status epistêmico tão baixo que não atendia aos padrões de uma posição academicamente respeitável. Ele continua: a secularização da academia tradicional, começou a se desfazer rapidamente após a publicação do influente livro de Plantinga sobre teísmo realista, Deus e Outras Mentes, em 1967. Tornou-se evidente para a profissão filosófica que este livro demonstrava que os teístas realistas não eram superados pelos naturalistas em termos dos padrões mais valorizados da filosofia analítica: precisão conceitual, rigor argumentativo, erudição técnica e uma defesa profunda de uma visão de mundo original. Este livro, seguido 7 anos depois pela obra ainda mais impressionante de Plantinga, A Natureza da Necessidade, tornou-se evidente que um teísta realista escrevia no mais alto nível qualitativo da filosofia analítica, em pé de igualdade com Carnap, Russell, Moore, Grunbaum e outros naturalistas. Os teístas realistas, que até então separavam suas vidas acadêmicas de suas vidas privadas, passaram a acreditar cada vez mais e a ser cada vez mais aceitos ou respeitados por acreditarem que defender o teísmo realista em publicações acadêmicas não podia mais ser justificadamente considerado como uma atividade acadêmica academicamente indesejável. Então deixa eu só pular um pouquinho aqui, que ele comenta bastante coisa. Cadê? Enfim, eu não vou achar. Mas enfim, qual é a questão? É que o teísmo, ele não deixou de ser discutido na academia. Ele voltou a ser discutido principalmente na contemporaneidade. O discurso racional sobre Deus, de existência de Deus, da racionalidade da crença religiosa, voltou à tona. Enfim, aqui um trecho dele. O dilema dos filósofos naturalistas não se deve apenas à entrada dos teístas talentosos, mas também à falta de uma contraatividade por parte dos filósofos naturalistas. Deus não está morto na academia. Ele retornou à vida no final da década de 60 e agora está vivo e bem em seu último bastião acadêmico, os departamentos de filosofia. Ou seja, o Felício Molinari é um grande divulgador filosófico na internet, mas que
filosoficamente, nesse aspecto, ele está errado. Então, a discussão filosófica sobre a existência de Deus voltou à tona e é muito bem praticada na filosofia contemporânea. Mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o nosso react. Espero que você tenha gostado e espero também que ele tenha sido bastante esclarecedor para você. Enfim, até o próximo vídeo e tchau, tchau.